Oi, gente, tudo bem com vocês? Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, deixa eu me apresentar. Meu nome é William Ortiz, mais conhecido como Menino Costureiro. Costuro profissionalmente desde os meus 14 anos de idade, sou designer de moda e trabalho como professor, costureiro, modelista, youtuber, influenciador de costura. Então seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa segunda aula deste mini curso gratuito de costura criativa, que estou realizando em parceria com a Escola de Moda Online da Maximus Tecidos. E durante toda essa semana estamos publicando uma série de aulas exclusivas que vão te ensinar a base para você aprender a costurar suas primeiras peças de costura criativa do absoluto zero, mesmo que você mal saiba o básico ou nem saiba costurar. Nas aulas de aquecimento, você já aprendeu passo a passo de como usar a máquina doméstica, como definir o tipo e a quantidade certa de tecido e aviamentos, e fizemos até uma aula ensinando como comprar os tecidos dentro de uma loja ao vivo. Na aula 1 eu ensinei duas peças, um suplá e um jogo americano. Se você já assistiu a aula e praticou, então já sabe que a costura criativa não é nenhum bicho de 7 cabeças. E se você ainda não assistiu os nossos vídeos de aquecimento e a aula 1, saiba que lá nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook disponibilizei todos esses links. Nós criamos esses canais diretos de comunicação com os participantes do mini curso pelos grupos de WhatsApp para que tenham acesso a tudo que precisa de forma mais prática e rápida. Os links de todas as aulas de aquecimento, o cronograma de quando os vídeos lives vão para o ar, a lista de materiais, a nossa apostila gratuita para você baixar, além de conteúdos extras que estão no WhatsApp. Tudo isso está bem organizado. Para você, é só clicar assistir sem custo e quantas vezes quiser. Lembrando ainda que, ao final do evento, os certificados do mini curso serão disponibilizados preferencialmente nos grupos de WhatsApp e e-mail para quem assistir todas as aulas até o final. Então, se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, clique aqui na tela onde diz aula 1. Volta lá e assiste atentamente. Procure não pular etapas, porque o que eu ensinei na primeira aula é essencial para que você entenda perfeitamente tudo que eu vou te ensinar hoje, principalmente se você é iniciante na costura. Mas então, o que você vai aprender hoje? Hoje nós vamos costurar juntos este lindo caminho de mesa para compor a nossa mesa decorativa de Natal. E agora também quero agradecer a todos os comentários que a gente recebeu logo no nosso primeiro vídeo do mini curso. Essa é a primeira vez que eu realizo um grande evento online como esse com a Maximus Tecidos. E o engajamento e o carinho de vocês me deixou muito feliz. Foram milhares de pessoas inscritas, não só do Brasil, mas de diversas partes do mundo, com o destaque para as muitas participantes de Portugal. Por esse motivo, já peço desculpas caso eu não consiga responder absolutamente todas as dúvidas e os comentários de vocês, pois são muitos. Mas darei o meu melhor para responder o máximo de pessoas que puder, com a ajuda da equipe da Maximus Tecidos. Então, se você ainda não comentou nada, deixa lá também a sua dúvida ou o seu recado. Pode ser no YouTube ou no grupo do Facebook, prometo que eu vou ler todos. Basta você clicar aqui embaixo no botão azul para participar do nosso grupo no Facebook, que está servindo como comunidade oficial para que os participantes do mini curso possam interagir. Então lá você pode postar fotos, comentários e até mesmo vídeo das costuras que estamos praticando durante as aulas dessa semana. Então comente algo sobre o seu aprendizado e abra o seu coração. Conte um pouco sobre seus desafios, sua história de vida e dificuldades. Divida comigo e com os seus outros colegas o que este mini curso está significando para você
E se você puder, convide amigos e familiares para que participem também. E talvez você conheça mais pessoas que ficariam muito agradecidas por ter acesso a esse conhecimento. Viva esse momento intensamente, participe o máximo que puder, aproveite para fazer novas amizades com tantas pessoas que, assim como você, estão descobrindo a arte da costura criativa. Olha, agora antes de começarmos de fato a nossa aula de costura, só quero tirar uma dúvida rapidinho sobre o conceito de costura criativa. Algumas pessoas me perguntam e sempre têm essa dúvida. Mas William, afinal, o que é e o que não é costura criativa? A costura criativa é o ramo da costura onde fazemos produtos artesanais diversos que geralmente não servem para vestir o corpo humano. Se é costurado e não era uma roupa, então é quase certeza que estamos falando de costura criativa. Um dos fatores positivos da costura criativa é que, diferente das roupas que não pertencem à costura criativa, se você fizer uma peça, uma bolsa, por exemplo, e ela ficar um pouquinho menor ou um pouco maior que o modelo original, geralmente isso não é um problema. A bolsa pode ser usada normalmente, talvez fique até mais original. Já no caso de uma roupa, se fazemos e fica muito justa ou muito apertada, com a barra muito curta, às vezes acabamos até perdendo a peça. Então, para ilustrar ainda melhor para você quais são todas as principais peças que envolvem a costura criativa, vou deixar aqui, logo abaixo desse vídeo, um link para você clicar e baixar um catálogo com fotos das mais de 80 peças de costura criativa que eu ensino no meu curso completo. Assim, você vai poder entender melhor na prática mesmo quais são as principais peças, quanto de material em média leva para fazer cada uma, quanto você teria de custo de matéria-prima e ainda por quanto em média é possível você vender cada uma dessas peças. Gostou da ideia? Então pode clicar e baixar gratuitamente. Vale a pena você dar uma olhada neste catálogo, tenho certeza que isso vai abrir os seus olhos para oportunidades de você empreender nesse nicho de costura. E se você não for o tipo de pessoa que quer costurar profissionalmente fazendo peças para vender, não tem problema. Olhe as peças do catálogo mesmo assim e já vai fazendo a listinha das que você gostaria de aprender a costurar para decorar a sua casa, para presentear amigos e familiares ou até mesmo fazer de doação. Pois muitas das minhas alunas gostam de costurar peças para doação. Mas agora nós vamos entrar finalmente na nossa aula de hoje. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui à nossa segunda aula do nosso mini curso gratuito. E na aula de hoje nós vamos aprender a modelar, cortar e costurar um lindo caminho de mesa. Então, para realizar a nossa modelagem do caminho de mesa, a gente tem que levar várias considerações. A primeira delas é saber que sempre quando a gente vai criar alguma coisa ou até mesmo vai fazer uma modelagem, a gente sempre tem que ter uma imagem e inspiração, porque nada se cria do zero. Ou você vai desenhar a sua própria peça, ou você vai estar aí em alguma rede social, vai ver a inspiração, vai gostar e vai salvar, ou até mesmo vai estar lá no Pinterest olhando e vai olhar e vai gostar de alguma foto de algum caminho de mesa. E aí são com essas fotos, essas inspirações que a gente vai poder aí produzir a nossa modelagem do zero, certo? Então aqui eu tenho duas fotos, inspirações, que aqui mostram dois caminhos de mesa. Um é mais alongado e aqui a gente consegue observar que a mesa ela é grande. Então, essa é a primeira consideração que a gente tem que levar. O tamanho da sua mesa. Que tamanho que é a mesa da sua cliente? Qual é o tamanho que você vai vender na sua marca aí? Então, o correto é você padronizar tamanhos. Para padronizar tamanhos, é realmente já pesquisando o que já existe pronto no mercado, com as medidas ali, mas sempre ter opções de tamanho pequeno, médio e grande, certo?
E aqui eu já tenho outra foto que eu gostei mais dessa parte triangular aqui, ó, que fica na ponta. E até tem uns tasséis aqui, ó, que a gente está vendo. E se a gente observar nessa foto, ele está dobrado. Então significa que o nosso caminho de mesa ele está dobrado, ele é um pouco mais larguinho para as laterais. Então aqui, com essas duas fotos de inspirações, eu vou fazer um caminho de mesa que ele é largo, igual a este. E eu quero que ele tenha esta ponta aqui, ó. Certo? E aqui na imagem a gente já consegue observar que a gente tem, ó, uma linha de uma costura aqui, que é um pesponto ou mesmo a bainha desse caminho de mesa. Esse outro provavelmente deve ter bainha nas laterais, mas o nosso caminho de mesa nós vamos fazer ele com duas partes, direito e avesso e no meio manta. Certo? Então a gente pode iniciar agora a nossa modelagem. Para iniciar a modelagem, a gente tem que pegar uma fita métrica e aí medir a sua mesa. Aqui na apostila do nosso mini curso vai estar disponível um material com um tamanho de mesas para você fazer aí seu caminho de mesa, certo? Inclusive todas as medidas que eu vou estar usando nessa aula já está disponível aqui para você realizar em casa. Essa mesa praticamente ela é um quadrado, certo? Mas normalmente as mesas não são assim, as mesas elas são retangulares, exatamente assim, ó. Então o nosso caminho de mesa ele teria que vir aqui, ó, uma pontinha aqui, aí vem aqui o retângulo e aqui vem a outra pontinha formando um triângulo, aqui tem os tasséis e pronto, acho que deu para entender. Vamos supor que a gente vai fazer para esta mesa, mas fazendo para essa mesa você consegue fazer para da sua casa também. Tá, eu vou medir aqui, ó, tem praticamente 1,40 m, então ele tem que caber aqui, ó, sobre esta mesa. Eu vou posicionar sobre a mesa aqui, ó, e vou imaginar o meu caminho de mesa. Aqui 1,03 m tá bom. Por que que tá bom? Porque aqui, ó, 1,13 m e 1,04 m, ele vai cobrir toda essa parte da minha mesa, ele vai ficar bem no centro da mesa, mas eu vou ter uma borda sobrando aqui e uma borda sobrando aqui. Como essa é uma mesa quadrada e o correto seria usar numa mesa que é retangular, então possa ser que os suplás dessa parte aqui encostem, não tem problema, mas desse lado provavelmente não irá ficar ninguém. Mas como a maioria das mesas são retangulares, aí tem que fazer para uma mesa retangular, certo? Ou você faz passando da mesa também que dá. Então eu vou escolher aqui a medida de comprimento dele, vai ser 1,04 m. Então eu vou anotar aqui essa medida, ó, de comprimento. Eu vou até desenhar outra aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Ó, então desta ponta aqui até aqui, ele vai ter 1,04 m. A largura dele. Qual é a largura que normalmente eu uso? Eu uso normalmente 40 centímetros. Por que que eu uso essa largura? Porque é uma largura boa. Ó, não fica tão largo, porque tu usa aqui, ó, 60 centímetros que seja. Olha que largo que é. Aí se a sua mesa for bem grandona, essa medida vai estar boa. Tipo aqui, ó, se essa mesa ela é quadrada, então se ela fosse um pouco mais retangular, mais comprida para frente, eu poderia usar aqui esses 60 centímetros para realizar esse caminho de mesa, porque vai condizer com o tamanho da mesa. Mas agora se a mesa for um pouquinho mais estreita assim e mais comprida, então eu vou usar ali a média de 40, 42 centímetros para fazer, ó, e ele não vai ficar tão grande e nem tão pequeno, e você consegue padronizar essa medida e fazer vários para já começar a vender, certo? Então eu vou colocar aqui a próxima medida é 42 centímetros. Agora nós vamos passar essas medidas para o papel. Então agora que a gente encontrou as medidas, aí vocês viram os fatores que tem que seguir para realizar aí a modelagem do seu caminho de mesa. Agora nós vamos iniciar a nossa modelagem. Eu vou pegar aqui a minha régua e vou realizar aqui, ó, uma linha deste lado aqui e deste outro lado, certo? Vou fazer com canetão preto. E agora a gente vai fazer um retângulo, seguindo essas medidas aqui, ó. Então, eu vou pegar essa medida 104, que a nossa folha não é tão grande, e eu vou dividir essa medida por 2. 104 dividido por 2, 52. Então, eu vou pegar aqui minha régua, ó, vou marcar aqui embaixo, 52. Agora eu vou subir
42 centímetros, marcar um pontinho. Vou subir do outro lado 42 centímetros. Agora eu vou ver se esses pontos têm 52 centímetros. Tem. Se tiver, você pode vir com a caneta e ligar os pontos. Agora, fecha o retângulo aqui. Pronto. E aqui a gente tem nosso retângulo com essas medidas aqui, ó, que a gente acabou de descobrir. Agora, qual é o próximo passo? Eu quero esse bico aqui, ó, no meu caminho de mesa. Então esse bico é praticamente opcional, vai depender do que você está olhando na foto, se é mais bicudo, se é menos bicudo. Aí é você quem decide isso, não sou eu que estou aqui falando, ó, você tem que fazer assim. Eu estou apenas ensinando a forma como você tem que fazer, mas não significa que você tem que fazer com um bico ou não, você que escolhe aí. Se você não quiser fazer com bico, não precisa colocar. Se quiser, pode fazer aí o bico do tamanho que você quiser, como você quiser, não é certo nem errado, é o seu gosto, o gosto da sua cliente, como ela quer ou como você quer. Então eu vou pegar aqui ó, a fita métrica e eu vou encontrar o meio ó, desse retângulo. Eu vou pegar aqui, ó, daqui até aqui tem 42, dividido por 2 vai dar 21. Então vou desta ponta aqui, eu vou marcar 21, que vai ser o centro. Pronto. Agora com a fita métrica, eu vou decidir aqui, ó, qual vai ser a altura deste triângulo, que ele tem que formar um triângulo. Vou pegar aqui a fita métrica e vou decidir, ó. Eu posso fazer com 13 centímetros. Se eu fizer aqui, ó, com 13, e você pode marcar um pontinho aqui. E aí você pode, ó, marcar aqui, ó, 13. Aí você pode, ó, ver assim, ó, gostou do bico? Tá igual da foto? Não tá. Então, vamos testar outra medida. Acredito que com 19 centímetros vai ficar bom. Ó, 19. E aqui, ó, 19. Agora vem com a régua. Mas antes de vir com a régua, você vai conferir aqui, ó. Ó, com 19 ficou bonito. Mas poderia, ó, ser um pouquinho mais. Estão vendo? Um pouquinho mais bicudinho, assim, ó, ficou bem melhor. Então, vou marcar aqui, ó, o ponto. E eu vou ver quanto deu aqui, ó, que é bem mais prático. Deu exatamente 22 centímetros. Então, vou marcar aqui, ó, 22 do outro lado também. E aqui eu vou contornar os dois pontos. Agora, esse ponto aqui e esse outro, eu vou contornar neste outro central. E aqui deste outro lado eu vou escrever dobra de tecido. Aí botar o fio dele. O fio também eu uso para qualquer lado, tanto contra o fio quanto a favor no fio. Não vai ser uma peça que vai ter que vestir algo, então pode usar para qualquer lado. Escrever aqui fio. Pronto. E aqui a gente vai cortar ele 2 vezes no tecido. E cortar uma vez numa manta ou até mesmo no feltro. Agora, a gente vai fazer aí a margem de costura de exatamente 1 centímetro. Que daí eu vou fazer aqui, ó, com essa caneta rosa. Então, eu vou vir aqui, ó, e contornar todo em volta dele 1 centímetro. E primeiro aí, seguindo o padrão que eu gosto de usar para fazer modelagem, sempre vai fazer a modelagem de costura criativa, a peça do tamanho que a gente quer que ela fique. Depois a gente acrescenta a margem e alguns outros detalhes que você queira aí modificar na sua peça. E agora sim eu acrescento as margens de costura. A única parte que eu não acrescento margem de costura
é a parte aqui, ó, da dobra do tecido, que daí não precisa. Pronto. A margem aqui, ó, está toda pronta, que é toda esta parte aqui, ó. Agora, nós podemos pegar e cortar todo o nosso molde. Pronto. E vai ficar assim a nossa modelagem, ó, do nosso caminho de mesa. E a nossa modelagem do nosso caminho de mesa está pronta. É bem simples e prática de se fazer, você seguindo todas essas diquinhas que eu passei aqui na nossa aula, você consegue aí realizar variados caminhos de mesa, seja de qualquer formato, de qualquer tamanho, para qualquer mesa, certo? E aí você não precisa ficar com aquele medo, ai, minha cliente pediu um caminho de mesa de 5 metros. Você vai conseguir fazer. Ou pedir um modelo específico. Você também vai conseguir fazer seguindo os passo a passo aqui dessa aula. E depois, quando vê, você nem precisa mais aula, já consegue fazer totalmente sozinha. Então agora nós vamos para a parte do corte, para cortar este caminho de mesa no nosso tecido. Então agora aqui, ó, para a gente realizar o nosso corte, a gente vai precisar aqui, ó, de praticamente 2 tecidos, um para o lado direito e outro para o lado do forro, mas esse caminho de mesa, como eu vou usar 2 tecidos, para que do outro lado eu não bote um tecido assim mais feio, a gente só consiga usar dos 2 lados, e a gente vai gastar também material para fazer isso, então já comprem 2 tecidos estampados aí que fiquem bonitos, tanto se você de usar de um lado e tanto de usar do outro, e que combine aí com o seu jogo americano. Ou talvez também você pode usar aqui, ó, um detalhe, um lado de Natal, outro lado com alguma outra estampa que você possa até usar aí no seu dia a dia. E aqui para a estrutura do nosso caminho de mesa, eu vou usar aqui, ó, feltro. Por que eu vou usar o feltro? Aqui na região onde a gente comprou os materiais, a gente não encontrou a manta jade, que é que eu gosto de usar. A manta jade ela é muito parecida com o feltro. Só que o feltro não é tão recomendado usar assim, mas para caminhos de mesa que é só uma peça, eu aconselho vocês usarem, não tem risco. Porque se você usar ele para jogo americano, o que pode acontecer? O feltro, a trama dele, ó, ele fica se movimentando, ó. Ele fica se movimentando. Então, às vezes a gente costura uma peça que o tecido também tem um pouquinho de elasticidade e acontece ali de talvez ela ficar um pouquinho torta. Mas não é porque você costurou torto, porque tu cortou torto, é porque o feltro está se movimentando, certo? Então, para um caminho de mesa não tem problema, porque era uma peça. Agora, se fosse 4 jogos americanos, possivelmente algum deles iriam ficar com um bico mais puxado, com uma parte ali mais larga, porque o feltro dá esse resultado. Então, se você não encontrar aí na sua região a manta jade ou a manta R1 ou a manta R2, você pode usar aí o feltro para fazer apenas o caminho de mesa. Já para os jogos americanos eu não aconselho. E a diferença aí da manta R1 e da manta R2 é apenas que a manta R1 tem cola de um lado e manta do 2 tem cola dos 2 lados, certo? E agora aqui, ó, então vamos realizar o nosso corte. Vou pegar esse tecido aqui, ó, verde, que foi o que sobrou do nosso corte do suplá. E eu vou posicionar aqui, ó, sobre a nossa mesa. Quando a gente vai cortar um tecido, a gente sempre tem que verificar, ver se tem alguma parte aqui, ó, um pouquinho repuxadinha, estão vendo? Se tiver, a gente vai ter que ir ao ferro e vai ter que passar essa parte para deixar todinha lisa. Então aqui, ó, sobre a mesa, eu já estou aqui com o meu tecido passado, ó, saiu todas aquelas marcações, então muito importante. Tem qualquer amassadinho, qualquer aí no seu tecido, passe ele para que não fique amassado e depois isso vai dar diferença no seu corte. Se a sua peça ficar feia, aí você já sabe, então não tenham preguiça nessa parte. Vou pegar aqui meu molde. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, o direito e vou dobrar. Por que eu vou dobrar? Porque lembra que no nosso molde está escrito aqui, ó, dobra de tecido, certo? Questão do sentido do fio, eu posso cortar para qualquer lado, como está dizendo aqui, ó, no formatozinho de cruz. Vou pegar aqui e vou posicionar.
Aqui a minha parte aqui, ó, do corte, ela tá bem certinha, ó, tanto que eu dobro e a hora que eu vou visualizar assim, eu consigo ver os dois tecidos, não tá dando diferença. Então eu consigo, ó, posicionar meu molde aqui, ó, dobra, bem na dobra do tecido, ó, que tem uma dobra. Vou vincar bem aqui, ó, para que fique bem liso, não fique aquele ondulado, aquela curvinha aqui, porque essa curvinha, ela faz toda a diferença no corte também. Vou encaixar aqui. Vou pegar aqui, ó, qualquer utensílio que você tem em casa que seja um pouquinho mais pesado e vou posicionar. Agora a gente vai cortar todo em volta com a tesoura. Ou se você quiser, a gente pode usar também aquela técnica de riscando com giz. No caso que esse tecido é claro, não vai aparecer meu giz. Então eu vou cortar diretamente com a tesoura, certo? Eu prefiro cortar assim com o molde solto e alguns pesos em cima, porque quando eu alfineto muito aqui, ó, nessa borda, a hora que eu tô cortando, o alfinete meio que dificulta, ó. Esse papel é bem molinho, então ele acompanha o movimento do tecido. Quando o papel é mais duro, ele não acompanha, aí pode ter um pouquinho mais de dificuldade para cortar. E aí quando eu uso o alfinete na borda, praticamente ele faz com que o material não tenha este movimento. Aí eu consigo aqui, ó, ir cortando. Nunca levantem a tesoura. Deixe a tesoura toda encostada na mesa. E sempre cortem o mais rente do molde possível. Agora eu vou cortar aqui este outro lado. Essas pequenas pontinhas, se vocês quiserem segurar assim, ó, e aí cortando, é muito mais prático. Porque você segura e vai cortando e não fica solto. Agora eu vou abrir aqui, ó, o meu corte e eu tenho praticamente aqui, ó, um caminho de mesa inteiro já, a primeira parte dele. Agora nós vamos cortar essas outras duas partes aqui, ó, uma na estrutura e a outra nesse tecidinho brilhosinho de Natal. Que eu vou estender essa outra parte sobre a mesa. Essa parte a gente vai usar um pedaço para o caminho de mesa e a outra parte para outra peça aqui do nosso mini curso gratuito, certo? Então segue aqui, ó, o mesmo padrão, dobra. Essa segunda parte eu gosto mais, esse aqui é algo que eu gosto de fazer. Como eu já cortei aqui, ó, a primeira parte, eu gosto de usar ela para cortar a segunda. Porque o que acontece? A gente usa o molde para cortar a primeira e a segunda. Só que às vezes a gente acaba cortando a primeira de um jeito, a segunda sobra um pouquinho a mais porque o material é diferente. E aí eu gosto sempre, ó, de usar esse tecido que vai acompanhar bem, esse daqui é até muito mais prático do que o papel, vai acompanhar o material de baixo. Para cortar a segunda parte eu acho muito mais prático e fácil. Mas é algo que eu gosto de fazer que eu estou passando para vocês. Se vocês gostarem de cortar com o papel as duas partes, pode cortar tranquilamente. Não é certo nem errado. Aqui eu vou posicionar. Tá bem certinho, ó. Vou pegar meus pezinhos aqui, calculadora. E eu vou cortar, ó, bem rente, ó. Olha como é mais prático de cortar do que com o papel. Porque daí eu tenho certeza que meus dois materiais estão exatamente do mesmo tamanho. Nenhum tá menor e nenhum tá maior. Agora eu vou abrir. E eu tenho aqui minhas duas faces. Olha que linda essa segunda face. Que ela fica para um caminho de mesa. E uma combina com a outra, ó. Agora eu vou pegar aqui, ó, o meu feltro, que eu escolhi na cor verde. Mas você pode escolher a cor que você quiser. O feltro, para esta parte de caminho de mesa, eu gosto mais de pegar aqui, ó, vou posicionar ele sobre o meu caminho de mesa. Agora eu vou puxar aqui, ó. E eu vou deixar sobrando, de propósito mesmo. Pronto, ó. Vou deixar aqui um dedo maior. E aí tá pronto.
Por que eu vou deixar sobrando esta parte aqui ó, do meu feltro? Porque o que acontece? Se eu pegar o feltro e cortar exatamente do tamanho que é meu caminho de mesa, o que acontece? Muitas vezes os tecidos eles têm elasticidade ou eles esticam um pouquinho, seja porque você puxou, seja porque a sua máquina empurrou um pouco o tecido, pode acontecer por vários fatores, certo? Então às vezes a gente está costurando esse tecido na nossa estrutura. Aí o tecido vai cedendo, chega no final aqui, ó, ele sobra. E aí como que eu vou fazer se ele sobrar? Não vai encaixar mais no formato original. Então, para que evite isso, eu sempre gosto de cortar um pouquinho maior e na parte da costura eu vou mostrar para vocês como que eu realizo essa parte para depois cortar, certo? Para que não haja erro no final, para que saia tudo perfeitamente. E aqui, ó, minhas duas partes do caminho de mesa já estão cortadas, junto aqui, ó, também com minha parte de estrutura que está embaixo, que é o feltro. Agora a nossa próxima parte vai ser costurar ele e ver aí o resultado final, que vai ficar um lindo caminho de mesa de Natal. E lembrando que esse caminho de mesa você pode fazer para várias épocas do ano, ou até mesmo para você vender muito aí no começo desse ano de 2023. Então, gente, aqui sobre a mesa, eu já tenho aqui, ó, as 3 partes do meu caminho de mesa já cortadas, certo? A gente cortou bem certinho essas duas com a estampa, ó, de Natal, um xadrezinho e um de folhinhas. E a única parte que a gente não cortou, mas deixou maior, foi a do feltro, que a gente já vai descobrir o porquê que eu deixei maior, certo? Aqui a gente encontra o tassel, que ele vai aqui, ó, nas pontinhas, mas ele é um detalhe opcional. Se você não quiser colocar, não precisa colocar o tassel. Mas se você quiser colocar, pode colocar. E se quiser, pode até acrescentar outra decoração aqui nas pontinhas. No resultado final, você vai entender melhor como que vai ficar. Aqui tem uma linha na cor verde, que a gente vai utilizar também, e temos aqui ó, uma tesoura também. Só isso para esta aula. E sobre a questão aqui, ó, da manta e do feltro, eu estou usando o feltro porque foi o único material que eu encontrei aqui na região. Você também pode acontecer a mesma coisa. E aquilo que eu falei na modelagem, o feltro eu só indico para usar em casos de caminhos de mesa, mas para usar para jogos americanos eu não indico porque ele pode se movimentar e deixar sua peça torta. E o jogo americano, ele praticamente são 4 faces iguais, são 4 peças iguais, então tem que ser todas do mesmo tamanho. Já o caminho de mesa não, é uma peça única, certo? E aí você pode usar o feltro, ou você pode usar a manta jade, que ela é indicada para fazer caminhos de mesas, jogo americano, por exemplo, para ela ser mais leve e ter um caimento um pouco mais bonito do que a manta R1 e a manta R2, que também pode ser utilizadas. A manta R1 e a manta R2, a única diferença é que ela tem cola. A manta R1 tem cola de um lado, a manta R2 cola dos dois lados, que é cola resinada, certo? E também a única coisa que muda, talvez aí onde você for comprar, é a espessura das mantas. Às vezes tem lugar para encontrar mais grossa, mais fina, então tem que tomar cuidado com isso também. Então agora aqui, ó, o primeiro passo, o que a gente vai fazer? Vamos reservar aqui ó, o tassel, que a gente não vai usar ainda. Vou pegar ó, a parte estampada, pode ser qualquer uma das duas, eu vou começar com a parte que vai ficar virada para cima, que é essa, e essa vai para ser nosso forro, também podemos usar com essa parte para cima. Vou estender aqui ó, sobre a mesa o meu feltro. Agora eu vou pegar ó, esta parte verde, vou posicionar sobre. Aqui ó, posicionei e eu vou passando bem a mão, ó, deixando bem lisinho. Quanto mais liso possível ó, eu conseguir deixar, a gente vai deixando. Porque não pode ficar assim, ó, com esses bolor aqui ó, no meio, ó. Senão vai acumular muito tecido e vai sair torta a sua peça. Então deixar o mais liso possível, sempre passando a mão de dentro para fora. Agora você vem com os alfinetes e vamos alfinetar aqui, ó, todo em volta. Que eles que vão segurar aqui, fazer com que sua peça não se movimente, certo? Não economizem nos alfinetes, coloquem quanto vocês quiserem, quanto vocês se sentirem confortáveis em costurar, certo? Porque não adianta tu botar 4 alfinetes e já ir costurar e ficar tudo torto. Então coloquem o máximo possível de alfinetes que vocês acharem confortável costurar esta peça. Ó, acredito que aqui já tá bom. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ir até a máquina e vai passar ó, uma costura de zigue-zague em volta desta parte retangular aqui ó, inteira.
contornando toda ela para segurar este material no feltro. E aqui eu estou com linha vermelha na parte da máquina para que vocês consigam visualizar o que eu vou fazer nesta parte verde. Então vou pegar aqui e posicionar abaixo do pé calcador, bem aqui próximo da ponta do caminho de mesa, bem no início dele. Posicionei aqui, vi que está bem retinho, que não está me sobrando nada. Eu vou iniciar a costura com um ponto zigue-zague. Vou colocar aqui na minha máquina e ok. Aí uma dica bem importante, vocês têm que tomar cuidado para que o tecido não vá sobrando, porque se ele for sobrando, olha só o que já aconteceu aqui, A gente não quer isso, a gente quer que ele fique lisinho. Então você tem que meio que segurar firme com as mãos, Chegou aqui no cantinho. Aí é bem simples, mantém a agulha abaixada, ergue o pé calcador e vira. E agora vem realizando o mesmo processo. E vai segurando aqui com a mão para que fique bem certinho também. É muito importante. Vai segurando e ajeitando. Uma você guia e a outra você vai ajeitando. Vira e continua. Estamos chegando aqui no final, já tá tudo bem lisinho, bem ajeitadinho. E um detalhe bem importante, se a sua máquina não tiver o ponto zigue-zague, você pode usar o ponto reto. Então eu vou trocar agora rapidamente aqui a minha máquina para o ponto reto e vou mostrar para vocês como seria feito com ponto reto também. Com ponto reto nós vamos costurar praticamente na borda igual. Chegou na pontinha, mantém a agulha abaixada, ergue o pé calcador e gira. Pronto, posso retirar, não precisa de retrocesso. E aqui, você consegue perceber, visualizar bem o ponto zigue-zague onde foi feito ele e ali do outro lado o ponto reto. E essa costura serve apenas só para segurar o tricoline no feltro, para que a hora que a gente for aplicar a próxima parte, não se movimente os três, porque é muito difícil aplicar os três de uma vez só, sem segurar um primeiro no outro. Agora eu vou retirar aqui os alfinetes e a gente pode seguir para o próximo passo. E aqui, gente, então tá todo segurado essa parte verde no feltro, certo? Agora vai uma dica para vocês. Se vocês quiserem agora realizar aquele trabalho de matelassé, de quilting, pode ficar à vontade, certo? Para realizar o trabalho que você quiser. A gente não vai fazer trabalho nenhum aqui, a gente vai só recortar em volta o feltro agora, depois realizar a outra parte porque a gente quer o mais básico possível. Vou pegar aqui a tesoura e eu vou começar a cortar, Mas eu corto só o excesso de feltro, não corto nada do tricoline. Prontinho. Então, a gente cortou, ficou exatamente assim, fica lisinho, olha que legal, fica bem bonito. O lado do
Feltro também, ó, ficou bem legal. Os dois lados bem certinhos. E agora qual é o próximo passo? Então, o próximo passo é colocar as nossas decorações aqui, ó, fixar elas com a máquina de costura, os tasséis. Mas se você não tiver eles, pode fazer sem ou colocar outra decoração de sua preferência. Vou vir aqui, ó, em uma das pontas, vou pegar o tassel e colocar ele virado, ó, para dentro. Muita gente se confunde e coloca ele sempre para fora, aí fecha e a hora que vai virar a peça, cadê o tassel? Fica só a pontinha dele ali aparecendo. Mas é sempre para dentro, pois a hora que a gente virar a peça, ele vai ficar assim, ó, para fora. Eu vou botar ele aqui, ó, bem encostadinho aqui, ó, na bordinha. E vou colocar um alfinete. Pronto, ó, só para segurar. O outro eu não vou colocar de outra forma na máquina com vocês. E agora a gente vai ir na máquina e vai passar uma costurinha reta só para segurar ele aqui na bordinha. E agora aqui, ó, o que nós vamos fazer? Vamos retirar o alfinete, mas se quiser pode deixá-lo. E aqui, ó, eu vou segurar ele assim, ó. E vou deixar, ó, essa pontinha dele exatamente no bico ali. Eu tenho que colocar uma altura que o meu calcador alcance. Segura aqui firme, ó, e inicia a costura. Iniciou, aperta o botão, retrocesso. E faz isso, ó. Costura um pouquinho, aperta o botão, volta para trás, vai para frente de novo. Aperta o botão, para trás, para frente. E pronto. E ele vai ficar assim, ó, fixado ali na ponta. E esse outro lado aqui a gente vai realizar a aplicação da mesma forma. Vou pegar aqui, ó, vou posicionar, vou colocar aqui ó, abaixo do pé calcador, seguro ó, firme a pontinha aqui, seguro firme aqui, inicio a costura, retrocesso, foi para trás, volta para frente de novo, retrocesso, para trás. E pronto. E fica assim, ó. E pronto, ó, os tasséis estão aplicados. Esse cordãozinho que fica aqui, ó, dele, a gente não corta e não arranca, a gente deixa assim, certo? E agora o que a gente vai fazer? Vamos aplicar a outra parte, que é praticamente a última parte. Eu vou pegar aqui, ó, achar o direito ou o avesso dela, essa parte tanto faz ao lado. E eu vou encaixar com a parte de baixo, colocando direito com direito. Encaixei aqui, ó, ponta com ponta, lateral com lateral e deixa tudo, ó, bem certinho. Agora uma parte bem importante, às vezes na hora do corte pode acontecer de uma das partes ficarem um pouquinho uma maior, outra menor, isso é normal de acontecer, seja em qualquer peça que você vai costurar ou cortar, acontece. E aí, se acontecer aqui, ó, você vai posicionar aqui o seu tecido em cima e tu vai deixar o mais liso possível. Se sobrar do vermelho, você corta o excesso que está sobrando e segue pela parte que está estruturada. Agora, se acontecer ao contrário, você vai realizar o mesmo processo também. Tu vai tirar a parte que está sobrando ali, deixando ela bem certinha, ajustando. Mas a nossa peça para estar bem certinha, ó. Deixei bem esticado, tá tudo, ó, certinho aqui. Agora, ficando tudo lisinho, a gente vem com os alfinetes, coloca um no centro. Vou colocar aqui, ó, um em cada ponta. Esta parte, independente se você costura há muito tempo ou não, é sempre recomendável usar alfinetes, porque você pode costurar há mais de 10 anos, mas você pode ainda errar mesmo se você não alfinetar esta parte, porque pode sobrar ou não, certo? Então sempre coloque. Demora um pouquinho mais? Demora, mas se você errar, tu vai ter que perder tempo desmanchando, então mais vale demorar aqui ajeitando do que depois perder tempo desmanchando. Nessa parte estou colocando mais alfinetes do que na primeira, para ficar bem firme. Pronto. Agora eu vou virar aqui, ó, pro outro lado e a gente vai ver se tem alguma parte sobrando, ó. Aqui, ó, tem uma partezinha sobrando da parte vermelha.
Então a gente, como o outro lado aqui ó, tá todo certinho, não tem nada sobrando do verde aqui e nem aqui, então a gente vai costurar com essa parte virada para cima, essa parte para cima. E essa parte vermelha a gente pode tirar fora, mas a gente não precisa cortar agora, a gente corta depois. Aí a gente vai iniciar a nossa costura pelo lado verde com um pezinho de máquina. Como a gente deixou 1 centímetro de margem de costura, então a gente vai costurar com 1 centímetro, que eu vou mostrar para vocês como a gente regula a máquina para fazer exatamente 1 centímetro. E a gente vai costurar todo em volta. A gente não pode esquecer que a gente tem que deixar aqui ó, uma abertura, pode ser no centro, para iniciar a costura aqui, passar tudo em volta até chegar aqui e a gente poder virar a nossa peça por esta parte. Então eu vou deixar aqui ó, no centro e vou colocar aqui ó, um alfinete aqui e o outro alfinete aqui. E aqui, daqui a gente deixa aberto. Então agora a gente vai para a máquina de costura, passar essa costurinha com 1 centímetro. Mas antes disso eu vou pegar a minha régua e eu vou posicionar ela aqui e a gente vai marcar só esse comecinho com 1 centímetro para poder fazer a regulagem da agulha na máquina. E aqui ó, vou pegar a minha régua e ela tem praticamente aqui ó, de um quadradinho para o outro, 1 centímetro. Vou encaixar aqui ó, na lateral, bem certinho. E eu vou só riscar aqui, ó, mesmo, ó, o comecinho. Pronto, vai ficar assim. Com essa linha a gente consegue já fazer a regulagem aí da agulha na máquina, certo? E aqui, ó, vou posicionar aqui minha peça e eu vou seguir um pezinho de máquina. Mas essa regulagem vai servir só se eu quiser seguir com o pezinho de máquina como guia. Eu estou seguindo pela parte verde, não pela parte estampada, que esse lado inclusive está sobrando um pouquinho. Aí se vocês perceberem, a minha linha, ó, ela vai passar, ela tá vindo ó, na lateral aqui, não na lateral do pé calcador, mas ali pro lado de dentro. Então a gente vai fazer aqui, ó, vir na máquina que tem o botão de largura do ponto. Ele ele é representado por esse desenho, ó, largura, comprimento do ponto. São 2 botões diferentes, ó. E esse botão, a gente usa mais ele para ajustar a largura dos pontos decorativos. Que a gente pode deixar eles mais largos, assim como está o desenho, ou mais fininhos, pequenininhos, certo? Com menos largura. E quando a gente usa o ponto da largura, que ele é usado apenas para pontos decorativos ou zigue-zague, que até o desenho é representado pelo um zigue-zague, quando a gente faz o uso desse botão com um ponto reto, ele vai movimentar apenas a agulha. É o único ponto que movimenta a agulha, é o ponto reto. O restante dos pontos decorativos vai mudar apenas a largura do ponto para maior ou para menor. E agora aqui eu vou girar o meu botão, ó, e minha agulha vai bem para o canto em direção da minha linha. E aí eu posso costurar com um pezinho de máquina, que eu sei que a minha agulha sempre vai estar com 1 centímetro, certo? Mas se você também quisesse, poderia deixar a agulha no centro e apenas seguir a linha e riscar toda a sua peça. Mas é um pouco mais demorado. Então, pronto, ó, podemos prosseguir. Ó, aqui é o primeiro alfinete, então a gente vai costurar só até ali, retrocesso. Vou retirar e olha, fica exatamente em cima do giz, ó, a costura. Agora eu vou deixar aqui aberto e vou iniciar do próximo alfinete. E uma dica bem importante para quem está iniciando aí na costura, não olhem para a agulha. Usem alguma parte da sua máquina como guia para costurar. Aqui ó, a gente vai usar a lateral do nosso calcador como guia, mas você também pode usar essas linhas metálicas que tem ali na máquina também. Vou iniciar, retrocesso e posso prosseguir. Para fazer os cantos, existem 2 formas de fazer esses cantos. Essa primeira parte que eu vou mostrar é para quem já sabe costurar e pode fazer assim de forma contínua. Você vai vir costurando, ó. Quando você achar que tá ok para virar, você mantém a agulha baixada, ergue o pé calcador e gira só a sua peça. Se ela encaixar exatamente na lateral do pé calcador, ó, a parte verde está encaixando, você pode prosseguir. E aí você vai ter um acabamento contínuo.
Para fazer aqui, ó, o nosso bico, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode sair fora. Vai ser talvez um pouquinho difícil de costurar aqui, ó. Sair fora e retrocesso, que é a segunda forma de acabamento. Aí você ergue a agulha, retira aqui sua peça. Você vem aqui, ó, com um tassel, pode retirar esse alfinete. E a gente vai colocar ele mais pro lado, ó. E agora a gente pode iniciar novamente a costura do zero. Ó, estou iniciando do zero a costura, retrocesso e pronto. Pode prosseguir, ó. Eu vou mostrar aqui melhor para vocês que vocês vão entender melhor essa parte, ó. Vou costurando. Esse segundo tipo de acabamento a gente sai fora da peça mesmo e faz retrocesso. Aí você tira a peça, ó, vai ficar assim. Estão vendo? Aí você vai vir e vai iniciar do zero novamente a peça. Faz o retrocesso. E continua costurando. E aqui, ó, a gente está chegando, ó, na onde a gente iniciou. E uma costura tem que finalizar uma em cima da outra. Chegou aqui, retrocesso. Agora você pode retirar a sua peça. E aqui, ó, vou mostrar agora aqueles dois acabamentos diferentes que a gente fez, ó. Ó, aqui desse lado é o acabamento contínuo que a gente fez, ó. A gente não sai em nenhum momento, a gente vem, contorna e prossegue, que você pode fazer toda a sua peça assim. E temos o outro acabamento que não é contínuo, que ele é um acabamento que você sai totalmente da sua peça e depois tu volta e inicia a costura novamente, ó. E ele sempre vai ser demarcado aqui, ó, pelo um X, que uma costura corta a outra, mas no final a gente tem o mesmo acabamento feito de duas formas diferentes. Que eu gosto de fazer esse acabamento aqui, ó, que ele é muito mais bonito, ó. Ele fica muito mais quadradinho, muito mais bonito aqui, ó. E essa é a linha que importa, que fica final, ó. Essa parte já fica um pouco mais arredondadinha, mas fica quadradinha depois no final também. Agora a gente vai para o próximo passo, que é cortar os cantinhos. Vou pegar aqui minha tesoura e vou cortar, ó, os cantos. Aqui do tassel a gente vai ter que cortar também, agora. Agora vamos retirar todos os alfinetes e aí a gente pode ir para o próximo passo, que é virar a nossa peça. Então agora aqui, ó, retirei todos os alfinetes, o que nós vamos fazer? Vamos virar a nossa peça. Para virar, a gente vai virar um lado, depois puxa o outro, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, meus 3 dedos, uns 3 dedos mais ou menos, e vou colocar nesta abertura. Cabe até minha mão inteira, ó. E você vai vir aqui, ó, puxar um lado. Não puxem o tassel, porque senão ele pode escapar, certo? Então não puxe por ele. E agora coloca a mão aqui, ó, do outro lado e puxa a outra parte. Pronto. Agora a gente vai ajeitar bem a nossa peça, né? Empurrar aqui, ó, bem os cantinhos. Dá uma ajeitadinha no biquinho do tassel. Primeiro a gente ajeita tudo com a mão. Depois a gente pega a tesoura e vai empurrando os cantinhos dentro, caso se precisar.
Aí você vem aqui com uma tesoura ou algum objeto pontiagudo e coloca aqui, ó. Aí você vai ir até os cantinhos e vai empurrar, ó, para que eles saiam bem para fora, ó. E você vai fazer isso em todos os cantos da sua peça. Pronto, ó. Olha que bonito que já tá. Agora aqui, ó, a gente vai vir nesta parte, ó. Vou empurrar, ó, para dentro. E a outra parte já fica dobradinha. Dá uma leve puxadinha assim e já encaixa tudo bem certinho. Aí você coloca um alfinete. E pronto, ó, tá fechadinho. E aqui uma dica bem importante, a gente tem que deixar os dois materiais na divisa, ó, que fica aqui, ó, bem esticadinho. E você, olhando assim, ó, você conseguir ver metade de um, metade de outro. Porque a hora que você colocar sobre a mesa, eu quero, olhando de cima, eu quero ver só o vermelho. E a outra parte, eu olhando de cima, eu quero ver só o verde. Nada de ficar assim, ó. Um assim, aparecendo a bordinha do vermelho. E ao contrário, aparecendo um pouquinho da bordinha do verde. Não, tem que ficar olhando de cima. Você só vê um e olhando do outro lado tu vê só o outro também, certo? Então, para ficar perfeito, agora a gente vai ir até o ferro, passar toda esta peça e depois a gente vai fazer o pesponto final. Então agora, qual vai ser o próximo passo aqui? Nós vamos passar um pesponto com um pezinho de máquina, contornando, ó, o nosso caminho de mesa inteiro. Você deve estar se perguntando o que é um pesponto. O pesponto, normalmente, ele é usado para assentar ou até mesmo deixar a sua peça um pouquinho mais bonita, mas a função dele é reforçar a costura. Uma das funções é reforçar, principalmente em peças de vestuário ou até mesmo partes da sua peça de bolsa ali, por exemplo. Você vai fazer um pesponto depois em volta para reforçar e também vai dar acabamento. Pois hoje no mercado existem até mesmo linhas de pesponto, que você usa elas ficam bem evidentes ali que tem um pesponto na peça. Então você vai usar para dar acabamento, para deixar as costuras mais resistentes e até mesmo o principal foco dele é assentar. Por exemplo aqui, ó, um exemplo bem fácil de dar para vocês, ó. Meu caminho de mesa poderia deixar assim, sem pesponto. Só que sempre que eu lavar ele vai ficar assim, ó, abrindo. Aí às vezes pode tirar da máquina, vai estar assim, vai estar aberto. E o pesponto é justamente para isso, para assentar, para que mantenha essas duas partes unidas aqui e elas não fiquem soltas depois e fiquem uma bagunça, certo? E aqui, ó, a agulha nossa, ela tá bem no canto, então eu vou voltar com ela para o centro novamente. Deu, está bem no centro. E aqui, ó, a gente está com a linha vermelha em cima e vermelha embaixo. Mas a nossa peça ela possui duas cores. Como eu vou usar vermelho embaixo e verde em cima, então a bobina fica com vermelho, que vai ser a parte que vai ser virada para baixo, e em cima eu vou colocar uma linha verde, certo? Para ficar vermelho embaixo e verde em cima. Então aqui, ó, troquei a linha da minha máquina e agora eu vou iniciar o meu pesponto. A agulha já está bem no centro. Ó, eu vou colocar aqui a minha peça bem na lateral do pé calcador. Para quem não sabe o que é um pezinho de máquina, é quando o seu material encosta na lateral ali do seu pé calcador, certo? Aí você vai usar ele como guia para realizar o pesponto. Vou iniciar. Vou aumentar o ponto que ela está no 2, ó. Vou colocar mais ou menos entre o 3 ou o 4. Eu gosto sempre de usar no 3, que é um ponto um pouquinho maior. E vou pespontando. Pode ir com calma, segurando bem firme, ó. E você tem que deixar aqui os dois lados na divisa, ó. Nos cantinhos, não tem como a gente fazer aquele acabamento de sair fora e depois iniciar de novo. Tem que ser todo contínuo. Então, vá devagar. Chegou aqui, ó. Vai no volante da sua máquina. Faça um pontinho, mantenha a agulha baixada, ergue o pé calcador e gira só a sua peça. Encostou? Pode prosseguir. Aqui, ó, estamos chegando na parte da abertura, ó, que tem os alfinetes. Vamos fechar agora. Ó, chegou no cantinho de novo. Não precisa ir tão rápido. Vai devagar, vai manualmente.
Quando você achar que é a hora certa de virar, você mantém a agulha baixada, ergue o pé calcador e gira só a sua peça. Encaixou, pode prosseguir. Tá chegando no bico, ó. No bico, o que eu gosto de fazer? Você vai aqui, ó, costurando. E é o mesmo processo. Vai bem no centro do bico, ó, para saber se está no centro, você pode, ó, virar a sua erguer o pé calcador, manter a agulha baixada e virar essa peça para trás. Ó, se a agulha ficar na direção aqui, ó, do bico, você pode realizar o outro lado. Então você, ó, ergue o pé calcador e gira a sua peça, ó, e vai encaixar perfeitamente na lateral aqui de novamente. Aí você pode, ó, prosseguir. Cantinho de novo. E aqui, ó, no finalzinho do pesponto, a gente tem que casar perfeitamente linha com linha. Então você corta os excessos aqui, ó, das linhas. E aí você vai, ó, casar linha com linha, uma sobre a outra. Casou, retrocesso, pode retirar. E tem que assim, ó, olhando, você tem que ver apenas uma linha, tem que ficar perfeito. Não pode uma ficar aqui e a outra lá, uma desemendada da outra, desencontrada com a outra. Vou cortar aqui o excesso delas. Antes de finalizar a nossa peça, então, a gente vai fazer uma costurinha bem aqui ó, na bordinha, com vários retrocessozinhos, apenas para deixar o tassel mais firme. Ó, vou posicionar ali, ó, e vou iniciar, ó. Agora retrocesso. Pronto, ó, vai ficar assim. E vou fazer o mesmo processo na outra ponta. Então, gente, ó, esse foi o resultado final aqui do nosso caminho de mesa. É uma peça muito simples de fazer, bem simples e prática. Você consegue fazer várias aí na sua casa e vender muito nesse final de ano. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa segunda aula do nosso mini curso gratuito. E eu encontro vocês aí na nossa terceira e próxima aula. Então, tchau, tchau, gente, e até mais. Bom, agora é só você praticar bastante tudo isso que você aprendeu. Talvez você acredite que não dê para aprender tudo o que passei imediatamente, mas você pode fazer alguma coisa já. Não dê desculpas, não fique apenas assistindo. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para botar esse conhecimento em prática. Como as peças levam uma quantidade pequena de tecidos, você pode usar qualquer retalho que tiver em casa para treinar. E a coisa mais importante que você precisa para dominar a arte da costura criativa é ter o contato regular com os tecidos e a sua máquina de costura, pois se você tiver o contato regular com a costura, ao longo do tempo vai ser impossível você não aprender a costurar como uma profissional. Basta você ter apenas a disciplina de seguir praticando e você sempre aprenderá coisas novas e o seu repertório de técnicas vai crescer cada vez mais. Agora, para comprovar como o método de costura criativa é simples e realmente funciona, me deixe só te mostrar depoimentos de mais de algumas alunas que tiveram ótimos resultados com poucos meses de aulas online, seguindo o meu método passo a passo. E perceba como é possível você também aprender a costurar mesmo com pouco tempo de prática. Eu sou Márcia Arcanjo, da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, sou artesã, criadora de conteúdo para o canal Mabs Artes. Gente, eu já tinha máquina de costura há 1 ano, comprei novinha e deixei aí. Complicado aprender sozinho, muito difícil mesmo. Mas quando eu vi a oportunidade de comprar curso da Maximus, já havia comprado outro curso, não estava tão empolgada. Mas quando surgiu a oportunidade da costura criativa, não pensei 2 vezes. Falei, é agora que eu vou aprender a costurar direito, costurar certinho do jeito que eu quero. Gente, cada peça que eu consigo concluir
É uma felicidade só. É uma gratidão mesmo. Gratidão a Deus, gratidão a Maximus, gratidão ao professor Oílio Ortiz e gratidão a mim também por não perder essa oportunidade. Então vou mostrar para vocês agora algumas peças que eu consegui concluir. Essa necessaire simples, esse estojo aqui, que inclusive já está com o nome da minha filha, essa eco bag, essa outra também. Muito obrigado pela oportunidade que a escola nos dá para realizar os nossos sonhos de aprender a costurar. Eu sou Maria de Fátima de Souza, sou pedagoga, professora e sou aposentada. Eu quero dizer ao Senhor que o Senhor tem sido uma ajuda muito grande na minha recuperação da minha saúde. Eu produzi algumas peças que eu vou apresentar para o Senhor agora neste momento. As 3 peças que eu fiz com modelos diferentes das capas de pirex, almofada de pedaços de tecidos, as peças, 4 peças que eu fiz do jogo americano, a sacolinha para colocar no carro, para armazenar o lixo, um caminho de mesa e mais esses outros caminhos de mesa que eu usei apenas o viés para produzir, porque a intenção era pintar esses caminhos de mesa diferentes, porque eu também tenho curso de pintura. Quero também dizer ao Senhor que o Senhor é uma pessoa maravilhosa, muito simples e também assim muito amorosa com seus alunos. O Senhor procura tirar todas as nossas dúvidas no momento que o Senhor está confeccionando as peças. E eu tenho tirado muito proveito dessa forma que o Senhor repassa os seus ensinamentos. Para vocês todos aí da Máximo também, que tem me auxiliado bastante no meu trabalho, que tudo de bom para vocês e que vocês sejam cada vez mais felizes. Oi, tudo bem? Eu sou a Cristiane Amaral. Eu costuro há bastante tempo, costuro como hobby. O que eu tenho feito do curso já está em uso, né? Que é esse lençol. Eu fiz esse lençol com elástico. Todos os materiais que eu tenho usado são os materiais que estão em casa mesmo, né? Eu não adquiri materiais novos, então eram tecidos que eu já tinha e que eu fui utilizando. Então eu fiz esse lençol com elástico. A fronha tá amassada porque também está em uso, as fronhas. Jogo americano. Eu fiz um jogo americano, fiz 2 jogos americanos, fiz um caminho de mesa vermelho e a almofada. Fiz a capa da almofada com zíper. E eu costuro mesmo por hobby. E o que me chamou muita atenção foi o jeito e a didática dele, né? Ele explica muito bem o conteúdo. Muitas coisas me surpreenderam porque a gente está sempre aprendendo, né? E ele mostrou alguns itens que mesmo eu costurando há um tempo eu não sabia, não conhecia, e o jeito que ele costura é um jeito muito prático. Então eu estou gostando muito do curso. Eu indico para todos que quiserem fazer, desde aqueles que nunca costuraram até aqueles que já costuraram e querem fazer uma reciclagem como eu, né? Que estou me reciclando. Muito obrigada a todos, boa costura! Bom, se você me conhece e segue meu trabalho há mais tempo, já sabe que ensinar costura na internet é uma das maiores paixões da minha vida. Faço isso não apenas como meu ganha-pão, mas também como missão de vida. Durante os últimos dias, muita gente tem me perguntado, querendo saber mais sobre o meu curso completo de costura criativa que produzi em parceria com a escola de moda online Maximus Tecidos. Gosto de dizer que não vendemos apenas um curso, mas sim uma profissão. Nossa formação profissional completa em costura criativa é 100% focada para homens e mulheres iniciantes ou que já sabem costurar, mas que desejam se aprofundar e aprender a fazer as peças mais pedidas e lucrativas aí da costura criativa, seja para desenvolver um novo hobby, por terapia,
para costurar para si própria, decorando toda a sua casa para a família. Ou para ter uma nova profissão, podendo até criar um negócio, obtendo uma fonte de renda que te permite viver da costura. E juntamente com a Maximus Tecidos, passei o último 1 ano e meio desenvolvendo esse programa fechado de estudos, bem mais detalhado e intenso do que o mini curso, e também mais completo, mais organizado e bem gravado do que o conteúdo gratuito que eu disponibilizo no meu canal do YouTube. Então, se você tiver a intenção de se aprofundar de verdade no meu método e aprender a costurar como uma profissional da maneira mais simples e eficiente, prometo que darei mais detalhes sobre o programa de formação em costura criativa ao longo dos próximos vídeos desta semana. E por falar em próximo vídeo, você já sabe que teremos a nossa live para tirar as dúvidas dessa aula amanhã, quinta-feira, às 19 horas, no YouTube da Maximus Tecidos e no meu canal também. Já para sexta-feira, preparei mais uma aula inédita, onde vou te ensinar a costurar um lindo guardanapo e um lindo porta-guardanapo em formato de laço, para concluirmos a nossa mesa de Natal completa. Enfim, hoje mais uma vez procurei passar o máximo de valor para você, mas o tempo que nós temos aqui é limitado e agora você precisa praticar tudo que aprendeu. Volte a essa aula e assista novamente quantas vezes você quiser. Aproveite esse conteúdo o máximo possível. E só para terminar essa segunda aula do nosso mini curso de costura criativa, antes de fechar essa página, rola aqui para baixo do vídeo e deixe a sua opinião, clicando no botão azul para entrar lá na nossa comunidade do Facebook. Então me diz o que você está achando das aulas até aqui e o que você aprendeu, se não entendeu alguma coisa ou o que você mais gostou. E lembre-se que também quero saber um pouquinho da sua história. A sua participação comentando lá no nosso grupo do Facebook é muito importante, porque isso vai motivar toda essa grande comunidade de futuras costureiras e artesãs. E último recadinho, só lembrando que se você ainda não está participando dos nossos grupos de WhatsApp ou ainda não baixou a sua apostila do mini curso, saiba que não custa nada. Todos esses links para participar gratuitamente do Telegram e dos grupos de WhatsApp e do nosso grupo no Facebook, para assistir às lives de dúvidas e às aulas de aquecimento, e também para baixar a apostila. Estão logo aqui abaixo desse vídeo ou na descrição se você estiver assistindo direto no YouTube. É bem fácil de achar e é só procurar e clicar. Então eu vejo vocês amanhã para a nossa live de dúvidas e na sexta-feira para a nossa terceira e última aula. Se puder, salve o link dessa página nos favoritos do seu navegador e coloque um lembrete na sua agenda para você não se esquecer. E um beijo e até a próxima aula e tchau!